Cuca insiste e define posições de novos reforços. Será atendido para já? CEO do Galo revela a situação preocupante nas finanças, mais saídas do que chegadas. Gramado da Arena MRV, o que está acontecendo? Zagueiro simplesmente deitou na estreia. Muito bom dia para você, esse é o Café com Geves e depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o Galo. Muito bom dia, massa atleticana, chegando com o Café com Geves dessa quinta-feira, 3 de abril, comecinho do mês de abril, chegando, tomando aquele cafezinho, dando aquele bom dia, né? Quero saber de onde que você acompanha o canal Bica Galo aí, já manda também, deixe seus comentários sempre com a gente aí, tá bom? Claro, né, se você puder, deixa aquele like, o like ajuda a gente demais aqui no canal. Você não faz ideia do tanto que esse like faz esse vídeo ser impulsionado, recomendado para outras pessoas. E se não for inscrito no canal, pode assistir o conteúdo, depois se inscreve, né? Que aí você vai ver se é relevante para você o que a gente faz por aqui. E se você gostou, ativa o sininho de notificações. Além do Café com Geves, nós temos aqui o nosso jogo rápido à noite com o jornalista Lucas Breta, setorista do Galo lá no Ataque, tá aqui com a gente no Bica Galo também. E as nossas transmissões, nossas jornadas esportivas, nossas lives e tudo mais aqui no canal Bica Galo. Então crava o dedo no like antes, já você que já tá acostumado, porque eu sei que você esquece lá no final, né, meu filho? Então crava aquele dedão no like. E hoje a gente tem várias informações para passar aqui. Nós vamos falar sobre essa situação dos reforços, né? Isso é algo que fica latente, vai e volta. A gente traz sempre os detalhes, né, das apurações que a gente tem sobre isso. O Bruno Musso deu uma entrevista bem legal ao pessoal lá do Sports Market como é que chama? Sport Market Makers, porque é Sport Market Makers, né? O nome do canal do pessoal, muito bacana sobre finanças. A gente vai passar alguns trechos para vocês aqui também. E falou sobre mais saídas do que chegadas. Essa situação do gramado da Arena MRV, um negócio bem curioso que está acontecendo, e a estreia do zagueiro na base. Tá curioso também, né? Então nós já vamos falar aqui do nosso conteúdo, sempre no oferecimento da Cara Preta Carnes Nobres. Pensou churrasco, pensou Cara Preta, aproveite o link que está aqui na descrição ou o QR Code que está abaixo. Você tem desconto com o cupom BICAGALOCP. Vai fazer o seu churrasco, não conhece, quer dar uma chance para uma coisa nova. Você que é amante de carne como eu, vai de Cara Preta e depois me conta se você gostou. Eu tenho certeza que você vai gostar porque é a melhor carne do Brasil. Beleza? Vai de Cara Preta Carnes Nobres, que é sem erro, meu amigo. Bom, para a gente começar as nossas pautas aqui, eu acho que a gente precisa de tratar essa questão do Cuca, né? Principalmente em relação a essas posições de reforços, né? A gente já havia trazido essa informação antes para vocês, quais eram as posições prioritárias que o Atlético buscava, né? E falávamos sobre um volante, sobre um meia, e se tiver um espacinho na folha, também para contratar um atacante. Isso foi o que trouxemos. Recentemente, na transmissão do Galo com o Cienciano, os amigos da ESPN trouxeram essa informação diretamente do Cuca, né? Alguma pessoa conversou com o Cuca e tudo mais e soltou isso lá na transmissão de que o Cuca deseja 2 jogadores nesse momento. Entende que não vai conseguir 3, a menos que tenha ali de fato uma nova situação, mas seriam 2 jogadores nesse momento. Seria um volante estilo Casemiro, né, que foi dito, né, pelo pessoal. O Claudio Rezende também falou isso da Itatiaia. Um volante mais alto, mais forte, com grande poder destrutivo e com boa saída de bola. Pois é, lembrou alguém? Lembrou alguém que estava aqui outro dia no Atlético? Tá até na capa aí? Pois é, esse volante poderia ser o Rodrigo Batalha, né? Era exatamente essa posição. Cara bom no jogo aéreo, alto, bom desarme, boa saída de bola, bom de grupo, capacidade de liderança, aquela gana, aquela raça argentina que às vezes faltava em outros jogadores. Tudo isso a gente já tinha aqui, né? E acabou vendendo Batalha aí por $1.700.000 pro Boca Juniors.
Batalha que hoje está na reserva do Boca, foi eliminado, né, da Copa Libertadores de forma muito precoce, então não avançou nem para ir para a Sul-Americana, fica aí, então, à mercê das competições argentinas, mas pelo menos está perto da família, né, que eu acho que foi o que ele mais justificou como uma razão para deixar o Atlético. E o outro jogador seria um jogador com características de camisa 8, camisa 10, pisa na área, dá tração no meio campo, motorzinho de meio campo. E o pedido do Cuca, quem ele gostaria que tivesse sido, era o Tomás Pochettino, jogador do Fortaleza que não deve vestir a camisa do Atlético nesse momento, tá? Situação não deve acontecer. O jogador de 29 anos, inclusive, pretende renovar com o Lyon. Informações aí do empresário dele. E nesse momento, então, a situação do Pochettino, ela não deve acontecer. Como eu trouxe para vocês aqui, tratava-se de conversas. Não chegou a ter negociação, valores em cima da mesa. A negociação ela era do Daverson para o Fortaleza e, eventualmente, do Pochettino para o Atlético, mas não tinham valores, eram conversas iniciais. O estágio das negociações era diferente, né? Não era uma troca, como eu expliquei para vocês antes. E então o Cuca queria um jogador com essa posição. Que jogador dessa posição a gente já teve, hein? Ah, sim, o Matias Zaratio, né? Ah, aquele que a gente vendeu por 2 milhões de dólares para o Racing, né? Atual camisa 10 aí da equipe de Avejaneda. Ah, Jeves, mas você foi a favor da venda do Zaratio, não foi? Cara, eu fui a favor de vender o Zaratio, mas não pelas cifras que foram e tudo mais. Acaba que a vontade do jogador ela, no Atlético ela prevalece mais que em outros clubes. O que eu quero dizer com isso? Em outros clubes, quando você vai fazer uma negociação lá no Atlético Paranaense, vai lá negociar lá com o Atlético Paranaense na Série B, Mário Celso Petralha, o cara é duro de negociação, faz do jeito que ele quer fazer, decide como as coisas vão decidir, sabe vender, sabe cobrar o valor certo, sabe extrair até a mais do que esses jogadores que ele vende vale, né? E outros exemplos que a gente tem aí de cartolagem aí Brasil afora. E no Atlético não, no Atlético o jogador fala, cara, queria tanto ficar perto da minha família, né, eu sou argentino e tal. Ué, mas você tem 2 anos de contrato, você tem 1 ano de contrato, você tem, enfim, né, possibilidades aqui. Não, mas então, meu negócio é ficar perto da minha família lá e tal. Ah, beleza. Tem proposta na mesa? Tem aqui, ó, proposta na mesa. $1 milhão. Não, mas $1 milhão não dá, né? Aqui você tá avaliado pelo menos $5 milhões. Pois é, só, mas eu queria ficar perto da minha família lá e tal. Não, beleza, então, $1 milhão vão aceitar. É mais ou menos assim que funcionam as coisas. Claro que eu tô sendo aqui um pouco irônico, um pouco sarcástico, até para trazer uma pitada de humor para a situação, mas é mais ou menos assim, sabe? Os jogadores eles têm um poder de decisão muito grande sobre os seus contratos no Atlético. A minha visão é essa, né? E com isso, quando você chega e vende 2 jogadores desses por valores aí, não vou falar irrisórios, né, mas valores aí talvez abaixo do mercado, e aí o treinador ele vem, na época o Cuca ele tava aqui, ele viu o Batalha ser vendido, teve até reunião que ele participou e ele viu o Zaratio ser vendido. Ah, beleza, então viu o Zaratio ser vendido, viu, e agora ele quer 2 jogadores iguais, né, da mesma posição, das mesmas características. Então eu fico tentando entender qual a participação que o Cuca teve, por exemplo, nessa situação das vendas, né? Se ele tentou vetar, ou se não eram esses jogadores, se eram jogadores parecidos apenas. Mas quando me falam em um jogador, camisa 5, com essas características que eu já listei, alto, forte no jogo aéreo, desarma bem, sai bem de bola, batalha. Jogador camisa 8, né? Que tem motorzinho de meio campo, camisa 10, pisa na área, faz gol, dá assistência, não sei o que, Zaratio, né? Na hora vem na cabeça. Tudo bem, o Zaratio machucava muito e isso era de fato o motivo pelo qual a gente até foi favorável à venda, favorável ao jogador deixar o Atlético, eu, né, no caso. E tudo bem, né? Eu não nego isso, não escondo a minha opinião. Mas eu acho que poderia ter sido de uma forma melhor, né? O Atlético poderia ter tido mais vantagem com essa situação do Matias Zaratio. Então acho que esse é o ponto, né, que eu queria colocar aqui em relação a esses reforços que o Cuca pede. Aí você vai me perguntar aqui, Jeves, mas o Galo vai ser atendido agora sobre isso? Então, a princípio não. A princípio esses reforços eles só vêm na janela de junho,
né? Que é quando começa o Super Mundial e tudo mais. E nesse Super Mundial a gente vai ter aí possibilidade, vai abrir uma nova janela internacional de exceção aos clubes que disputam, aos países que têm clubes que disputam o Super Mundial de Clubes. Como o Atlético está aqui, tem Botafogo e tudo mais, vai ter disponibilidade de contratação. Então aí eu espero que vai dar uma encorpada, né? Vão vir esses dois jogadores. Antes acho difícil. Acho que o Cuca ele quer alguém que está lá fora mesmo, ao que parece. Porque ele mesmo trata essa janela como uma janela mais, né? De menos possibilidades, né? De menos jogadores que vão interessar ele de fato, né? Então acho que é por aí. E se você quiser ter uma exposição, né, dessa marca, assim como a gente está falando aqui, uma exposição nos principais outdoors da cidade, painel de LED, buzz door, aquele painel de LED maravilhoso atrás de banca de revista e tudo mais que você imaginar, você precisa de conhecer a The Media, tá bom? A The Media é a grande referência no assunto, tá? É uma empresa que faz muito mais que o Out of Home, né? O OOH, é espaço publicitário, é qualidade, é vender a sua marca diretamente aonde interessa. Vai de The Media, que não tem erro, tá, meu amigo? Bom, então vamos trocar de pauta. Nessa situação, então, da janela, de fato, deve ser só pro meio do ano, tá? Então, quero, né, dar uma... Eles falam que estão abertas negociações e tudo, mas a gente sabe que estão de olho na janela do meio do ano. O que significa isso? A gente vai com esse elenco até junho. 2 meses. Não é muita coisa, mas são aí 18 jogos, me parece. 18 jogos em 2 meses. Loucura! Mas é o calendário brasileiro. É o calendário brasileiro. Quero mostrar para vocês aqui uma parte da entrevista do Bruno Musi. Uma entrevista bastante interessante, onde fez algumas revelações, situações preocupantes, falou sobre dinheiro, falou sobre perfil da dívida. E eu vou colocar na sua tela aqui, lá do Sport Market Makers. Vou colocar na tela para você agora aí. Lá então. Eu entro numa outra linha, né, que é a compra de atletas e a venda de atletas. O Galo, ele vem, desde a entrada da família Menin, ele investiu muito na compra de atletas. A gente comprou muitos atletas e vendeu poucos atletas. Por quê? Porque em 2019 a gente não tinha elenco praticamente. Quando a gente foi eliminado lá do Afogados, nosso elenco estava muito, muito fraco, né? Sem nenhum demérito para ninguém, mas era um elenco fraco. E aí eles entraram, fizeram muitos investimentos, a gente chegou a investir 880 milhões de reais nos últimos 4 anos, 21, 22, 23, 24, e vendemos 440 milhões. Ou seja, a gente teve que aumentar nosso endividamento nesse período em praticamente 400 milhões de reais só em compra de atletas. E a gente precisa agora, colocado o elenco num patamar onde contratações pontuais possam ser feitas, a gente precisa começar agora uma nova trajetória que é vender mais do que comprar, ou vender melhor do que comprar, que é o caso de vários clubes do Brasil bem geridos nessa linha, né? Você vê o Palmeiras, o tanto que vende, o Flamengo, o tanto que vende, ou a própria Atlético Paranaense, né? O Fluminense vende bem, São Paulo vende bem, e a gente Vende precisa mal. fazer isso melhor. Como é que faz isso melhor? Tanto do ponto de vista de elenco do profissional, comprar melhor, né? Ou seja, ter um equilíbrio maior, não só trazer jogadores com idade avançada, mas trazer jogadores de idade pico, trazer jogadores mais novos com apostas, e a gente conseguir vender isso melhor. E também atletas provenientes da base. A gente pretende agora em 25, quando você me perguntou sobre meta orçamentária, né, de venda e tal, a gente pretende em 25 que tudo aquilo que a gente investiu, a compra de atletas em 2025, a gente precisa vender. Então a venda do Paulinho ela foi contabilizada em 2024 e a venda do Alisson agora ela foi contabilizada em 2025, mas a gente teve outras pequenas vendas que vão se somando, mas na segunda janela e na janela do final do ano a gente ainda pretende fazer mais alguns movimentos para que essa conta feche. Então a gente quer chegar no final do ano com essa conta zerada, ou seja, aquilo que eu comprei é aquilo que eu vendi. Então, eu preciso estar com essa conta zerada. Porque aí, em 25, eu tenho 2 dos meus pilares praticamente equilibrados. O operacional equilibrado e a conta de investimentos equilibrado.
E aí eu vou para o meu terceiro pilar, que é o meu ponto mais sensível, que é meu endividamento e minhas despesas financeiras, que em função do investimento, do endividamento super elevado, a gente precisa controlar isso o quanto antes, de preferência agora em 25, para a gente evitar com que a gente dê resultado, né, lucro líquido negativo em função especificamente das despesas financeiras. E nesse momento era tão importante fazer a SAF porque nosso endividamento era 2,1 bilhões de reais. Então era 1,8 quando a gente fez a transação, até quando a gente fechou a transação, até a transação acontecer, ela chegou em 2,1. Então era um endividamento muito grande. E a gente conseguiu fazer os aportes necessários para que a gente pudesse respirar um pouco e colocar a dívida num nível um pouco mais baixo, mas ainda muito aquém daquilo que a gente acha ideal. Mas é tudo muito gradativo, né? A gente não consegue fazer as medidas na velocidade que elas requerem, porque você imagina, né? São anos de história, né? São anos de você debelar um investimento tão alto quanto esse, não é uma tarefa simples. E tinham muitos processos, muitas negociações. Então foi assim, tem sido, né, um trabalho bem duro para a gente. A gente tem um planejamento ainda de longo prazo. A gente tem um planejamento que a gente sabe que a gente precisa reduzir nosso endividamento ainda mais, né? Quando eu fechei a transação, meu endividamento ficou na casa de 1,3 bilhão de reais, isso em novembro de 23. A gente fechou 2024, né? Os números estão sendo auditados, a gente termina os números agora em 31 de março, né? A auditoria tem o mês de abril para poder validar, a gente publica isso em abril. A gente deve bater 1,4, a gente subiu um pouquinho o endividamento, embora o 1,4 endividamento bilhão, hein? bancário Atenção, a dívida estava em 2,1 bilhão, agora está em 1,4, hein? Tem que prestar atenção nos detalhes. e do endividamento da Arena tenham reduzido, que é o endividamento mais maléfico para a gente. Por que que ele subiu um pouquinho? Porque a partir do momento que a gente entra num processo de compra e venda de atletas, né, o contas a pagar e o contas a receber, a partir do momento que você investe um pouco mais na compra de atletas, você tem um contas a pagar grande. Então, essa diferença, o meu contas a pagar menos o meu contas a receber, de 23 para 24, ele aumentou em 90 milhões de reais. Basicamente, essa é a estrutura, né, que a gente chama de variação de capital de giro. Então, é isso que aconteceu com a gente. Então, a gente tem um ano de 25 bastante desafiador para a gente, mas a gente também tem bons aprendizados em 24, né? Qual que foi o nosso objetivo de 24? A gente precisava começar a fazer com que o clube fique, ele gaste menos do que ele arrecada. E aí, a forma como a gente gere aqui é que todas as receitas do Galo, sem contemplar receitas de vendas de atleta, elas precisam pagar os nossos custos. Ela precisa pagar folha, ela precisa pagar viagem, ela Faz precisa sentido. pagar a operação da arena, ela precisa pagar borderô, ela precisa pagar o administrativo, ela precisa pagar o CT, ela precisa pagar todos os custos. E a gente conseguiu fazer isso em 24. A gente conseguiu fazer isso em 24. Então, é o que eu chamo de resultado operacional positivo. Ele está um pouquinho positivo, mas foi uma mudança muito grande. Nos últimos anos, a gente sempre foi negativo, negativo, ou seja, cada dia mais a gente cavava mais buraco. Então, a gente conseguiu fazer essa reversão. Bom, você percebe então que ele está falando que o perfil da dívida, né, a dívida ela diminuiu, né, em 2 bilhão, 2,1 bilhão para 1,4, mas a dívida onerosa ela continua aí e o Galo vai precisar de novos investidores. O Galo vai estar correndo atrás já de novos investidores. Isso é uma situação, é uma informação de fato que o Atlético está procurando novos investidores para a SAF para poder viabilizar mais esse capital, diminuir mais esse perfil da dívida, diminuir mais essa dívida onerosa e aí conseguir alavancar as coisas do futebol. Ele fala em venda de atletas, em aquisição de atletas de 880 milhões. Depois a gente vai ver se a gente corre atrás desse levantamento completo para você. E 440 de saída, ou seja, metade. A conta não fecha. Mas aí
Aí já é também uma questão ali da administração, né? Como que deixa acontecer uma coisa nesse nível, né? A ponto de, principalmente quando a gente está falando de valores tão elevados, né? Então, mas o Bruno Musi é um cara bom, assim, nesse sentido. Eu acho que a gente não tem... acho que é um cara que sabe o que fala, sabe o que faz, é especialista no assunto e acho importante ele trazer essas informações aí de fato. Bom, uma outra coisa que eu queria trazer para vocês aqui, que eu acho bem legal, antes de você deixar o like, tá? Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, pô, dá uma força pra gente aqui no Bica, né? Acho que é importante você participar com a gente aqui do nosso conteúdo e tal. E eu vou mostrar para você aqui um jogador que estreou ontem nas categorias de base, que foi justamente o nosso Ivan Roman. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O Ivan Roman, ele deitou lá na estreia das categorias de base. Ele jogou contra o Bahia. Vou trazer os números do Ivan Roman para você aqui agora, até para você ter uma noção também, né, do potencial que o jogador tem, tá bom? E essa informação ela vem no oferecimento da Investe Proteção Veicular. Proteção veicular de verdade, sem dor de cabeça, honesta, transparente. Vai com a Investe, as principais coberturas do mercado. Adesão é gratuita vindo do Bica Galo, tem desconto aí no primeiro boleto, tudo mais. Chama no telefone que tá para você ou no link que tá na descrição. Proteção não é caro, cara é o imprevisto, vai de Investe. E deixa eu mostrar para vocês momento, aqui, ó. Pera aí, deixa eu tirar o Bruno Musi aqui. E olha só os números do Ivan Roman, cara. Olha que números interessantes do Ivan Roman. Ele teve uma assistência, infelizmente eu não posso mostrar aqui esses gols, né, os lances e tudo mais. Foi 3-1 pro Galo. Gols do Alisson Souza, Loubach e Pedro Ataíde, né? 3 atacantes fazendo gols. O Ivan Roman fez uma jogada de camisa 10, limpou meio time do Bahia e deu de bandeja para o Alisson Souza fazer o primeiro. O Bahia empatou e no segundo tempo o Loubach e o Pedro Ataíde fizeram gols. Ele teve 7 cortes na estreia, 3 desarmes, 45 passes certos e um chute a gol com 90% de acerto de passes. Essas informações são do perfil Galo Pibes, que fez esse levantamento, essa arte aí, tá acreditado aqui. E para a gente fechar o nosso café de hoje, situação do gramado da Arena. Parte do gramado já está na Arena MRV, tá? Desde semana passada, e agora o Galo aguarda aí o desembaraço aduaneiro, né? Tá preso lá no Porto de Santos, uma outra parte do gramado, para poder instalar esse gramado de uma forma completa. Não tem como você instalar pela metade, obviamente. Então, o adiamento do dia 13 vai se dando por conta disso. O próximo jogo, depois do dia 13 em casa, será contra o Santos, no dia 20 de abril. Deve ser, então, a a volta da Arena MRV. Porque lá no Atlético eles não estão tratando como reinauguração, mas sim uma parada para obras, para reformas, Arena de Casa Nova, mas não é uma nova reinauguração. É a volta do time à Arena MRV, então fica registrado aqui também. Torcedor, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. A gente volta amanhã com o Café com Jeves. Hoje à noite tem mais Jogo Rápido com Lucas Bretas às 9h15 da noite. Grande abraço para você, obrigado pela audiência, eu vou ficando por aqui. Eu sou Marco Jeves, eu fui.